Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre a prosa romântica. O primeiro romance brasileiro em folhetim foi A Moreninha, como vocês leram, né? De João Manuel de Macedo, publicado em 1844. O romance brasileiro caracteriza-se por ser uma adaptação do romance europeu, conservando a estrutura folhetinesca europeia, ou seja, as publicações eram feitas por capítulos em folhetins e vendidas separadamente em bancas de jornal, com início, meio e fim, seguindo a ordem cronológica dos fatos. O romance brasileiro poderia ser dividido em duas fases: antes de José de Alencar e pós José de Alencar. Pois antes desse importante autor, as narrativas eram basicamente urbanas, ambientadas no Rio de Janeiro, e apresentavam uma visão muito superficial dos hábitos e comportamentos da sociedade burguesa daquela época. Com José de Alencar surgiram novos estilos de prosa romântica, como os romances regionalistas, históricos indianistas, e o romance passou a ser mais crítico e realista. Os romances românticos brasileiros fizeram muito sucesso em sua época, já que uniam o útil ao agradável. A estrutura típica do romance europeu, ambientada nos cenários facilmente identificáveis pelo leitor brasileiro: cafés, teatros, ruas de cidades como, por exemplo, o Rio de Janeiro. O sucesso também se deve ao fato de que os romances eram feitos para a classe burguesa, ressaltando o luxo e a pompa da vida social burguesa, mas ocultando a hipocrisia de seus costumes. Por isso, pode-se dizer que, no geral, o romance romântico brasileiro era urbano, superficial, folhetinesco e burguês. Não mostrava tanto a realidade da época. Dentre os vários romancistas românticos brasileiros, merecem destaque José de Alencar, Joaquim Manuel de Macedo, Franklin Távora, Bernardo Guimarães, Visconde de Toné, Manuel Antônio de Almeida. Prosseguindo, vamos falar do Joaquim Manuel de Macedo. Aí está a foto dele. Célebre por dar início à produção narrativa do romantismo brasileiro, Joaquim Manuel de Macedo, ou Doutor Macedinho, como era conhecido pelo povo, escreveu um dos mais populares romances da literatura romântica do Brasil. O romance A Moreninha fez um enorme sucesso dentre a classe burguesa brasileira, que se sentia extremamente agradada por um novo projeto de literatura, a literatura original do Brasil. Uma literatura que continuava a seguir os padrões das histórias de amor europeias, tão populares entre a classe burguesa, mas que, ao mesmo tempo, inovava ao trazer tais histórias tão clássicas para ambientes legitimamente brasileiros, que faziam os leitores identificarem os ambientes mencionados. Trata-se de um escritor que estava voltado para as narrativas urbanas e tinha como foco a cidade do Rio de Janeiro, na época, capital do Império do Brasil, e a alta sociedade carioca em seus saraus e festas sociais. Você sabe o que é um sarau? Vamos pesquisar? Seus romances, em forma de folhetim, eram como as atuais telenovelas, as nossas novelas da televisão, só que escritos em episódios publicados num jornal, como eu havia explicado anteriormente. As obras de Joaquim Manuel de Macedo apresentam uma visão superficial dos hábitos e comportamentos dos jovens da época, buscando ilustrar a pompa e o luxo da alta classe capitalista e, com isso, escondendo a hipocrisia e a dissimulação da burguesia.
Então fugia um pouco à realidade. A grande importância de sua obra é em despertar no público brasileiro o gosto pela produção literária nacional, ambientada em cenários facilmente identificáveis. Seus romances posteriores, como A Moreninha, seguem sua mesma fórmula. Dentre as principais obras de Joaquim Manuel de Macedo estão O Moço Loiro, As Vítimas Algozes. Aqui nós temos a ilustração de uma das inúmeras edições de A Moreninha, né, como vocês estão observando. A Moreninha, como vocês já leram, conta a história de um rapaz burguês que vai estudar medicina no Rio de Janeiro. Morando em uma república estudantil, Augusto faz vários amigos, dentre eles Felipe, que o convida para veranear na ilha de Paquetá, passar o verão. Augusto aceita o convite e seus amigos apostam que ele não se apaixonaria por nenhuma moça. Caso o fizesse, teria de escrever romances de amor revelando sua paixão. Então vejam bem aí o assunto bem corriqueiro do dia a dia, né? Sem nenhuma intenção de crítica à sociedade. Augusto contra a aposta com seus amigos e inevitavelmente se apaixona por Dona Carolina, irmã de Felipe, que recusa enamorar-se com Augusto, ou, né, nas nossas palavras, namorar Augusto, pois em sua infância havia jurado amor eterno a um certo menino. E Augusto, curiosamente, também havia jurado amor eterno e casamento a uma certa menina. Por fim, ao descobrirem que um era a paixão infantil do outro, entregam-se a esse sentimento. A pureza e discrição dos personagens, assim como a beleza de um amor pudico, ou seja, puro, conquistaram os leitores burgueses, tornando esse romance um dos maiores sucessos do romantismo brasileiro. Realmente é uma história bem gostosa, agradável, né? E nós tivemos novelas, nós tivemos filmes. Aqui nós temos uma ilustração do nosso José de Alencar. Olha aí. Percebam bem. Prosseguindo, considerado o mais importante escritor do romantismo brasileiro, é ele quem consegue expressar o perfeito retrato da cultura brasileira, explorando novas vertentes da produção literária, criando e abrindo caminhos para a criação de uma literatura brasileira original, ampla e de boa qualidade. E por isso foi o autor que mais se aproximou do objetivo da escola romântica, mesclando a idealização e o sonho com o realismo sutil. Olhem lá, valorizando os elementos naturais da cultura brasileira e o índio como figura-mãe da original cultura brasileira. Suas obras foram capazes de inspirar nos burgueses o gosto pela leitura nacional e também de inspirar diversos autores a seguir caminhos por ele traçados, concretizando assim seu projeto nacionalista de revelar o Brasil num todo. Então vejam bem a sua importância. José de Alencar é considerado patriarca da literatura brasileira. Ele inaugurou estilos românticos e consolidou o romantismo no Brasil, desenhando o retrato cultural brasileiro de forma abrangente. E devido a essa visão ampla do cenário brasileiro, sua obra iniciaria um período de transição entre romantismo e realismo. Suas narrativas apresentam um desenvolvimento dos conflitos femininos da mulher burguesa do século XIX. Vejam só que interessante. Já que seus romances a tinha como público-alvo as mulheres. Sua obra pode ser subdividida em 4 categorias. Vamos lá. Romances urbanos, regionalistas, históricos e indianistas.
Ao lado vocês podem perceber aí as ilustrações de diva e senhora. Prosseguindo, romances urbanos. Vamos ver do que se trata. Romances ambientados no Rio de Janeiro, protagonizados por personagens femininos, mostravam o luxo e a pompa das atividades sociais burguesas. São exemplos de romances urbanos de José de Alencar. Senhora, um dos mais famosos, que também virou novela e filme, Lucila e Diva. Romances regionalistas, narrativas que se sucedem em centros afastados da capital imperial, ou seja, histórias que acontecem em lugares tipicamente brasileiros, mas pitorescos, menos influenciados pela cultura europeia, como, por exemplo, um interior, um rancho. São exemplos de romances regionalistas de José de Alencar. O gaúcho, o sertanejo, o tronco do ipê. Por fim, romances indianistas e históricos. São romances que revelam a preocupação de José de Alencar em exibir o índio como herói nacional. Dentre as obras mais importantes de José de Alencar, dessa vertente do romantismo, estão o Guarani, o Birajara, as Minas de Prata e Iracema, que vocês leram recentemente. A história transcorre no século... sim, estamos falando de Iracema. Vocês também leram. Vamos relembrar aqui. A história transcorre no século XVI, nas matas nordestinas, onde hoje é o litoral do Ceará. Martim, um jovem guerreiro português, é ferido por uma índia ao andar só por entre as matas. Essa índia é a jovem guerreira tabajara Iracema, que ao perceber que havia ferido um inocente, o leva para a tribo. A presença de Martim não agrada a muitos, principalmente um guerreiro de nome Irapuã, apaixonado por Iracema. E aí começa o conflito. Em meio a festas e guerras travadas com outras tribos, a Virgem e o guerreiro branco se envolvem amorosamente, o que contraria o voto de castidade a Tupã. Iracema e Martim fogem. Essa fuga se dá ao lado do amado e de um guerreiro da tribo pitiguara de nome Poti, a quem o jovem português tratava como irmão. Ao perceber o ocorrido, os tabajaras, liderados por Irapuã e o irmão de Iracema, Caubi, perseguem os amantes. Encontram a tribo inimiga pitiguara, com quem travam um sangrento combate. Iracema, vendo a ferocidade com que Irapuã e Caubi agridem Martim, os ferem. A tribo tabajara, pressentindo a derrota, foge. Vejam bem, né? Uma história aí cheia de conflitos, de emoções. Agora vamos falar um pouco de Bernardo Guimarães. Vejam a foto. Bernardo Guimarães, o escritor da famosa obra A Escrava Isaura, e quem nunca ouviu falar, né? É considerado um dos mais importantes regionalistas românticos brasileiros. Opta por seguir um dos caminhos traçados por José de Alencar, ambientando suas tramas nos estados de Minas Gerais e Goiás. Suas obras conservam o caráter linear romântico, apresentando a estrutura folhetinesca, que já havíamos falado, típica de sua época. Prezam pela valorização do pitoresco, né, do diferente, do mais simplório e do regional, resgatando os hábitos típicos da sociedade imperial. Caracteriza-se por usar, por vezes, a linguagem oral em sua obra e fazer críticas sutis aos sistemas patriarcal,
clerical e escravocrata do Brasil Império daquela época. Entre suas principais obras destacam-se A Escrava Isaura e O Seminarista. Vejam bem, uma das várias edições, né, da Escrava Isaura. Linda história. Fez grande sucesso enquanto livro, tão notável que foi adaptado como novela da Rede Globo e da Rede Record. Bernardo Guimarães tentou criticar a escravatura no Brasil, patrocinando através de sua obra o abolicionismo. Tanto sua crítica se mostrou, em parte, mal sucedida, pois a personagem principal, Isaura, era uma escrava branca e antagonista, uma mucama negra, o que incitou nos leitores uma raiva da personagem negra e um sentimento de pena e compaixão da escrava branca Isaura. Vejam só. Pode-se dizer que não atingiu seu objetivo realista devido à sua crítica equivocada, mas conquistou enorme admiração e já nos permite identificar traços de uma literatura brasileira mais realista. Apresenta o caráter sentimentalista, romântico das histórias de amor, terminando com seu devido final feliz, né? E aí vocês têm uma outra ilustração. Prosseguindo, vamos ver aí outros autores e obras importantes. Franklin Távora, com O Cabeleira, O Matuto e Lourenço. Visconde de Tuné, Inocência e A Retirada da Laguna. E Manuel Antônio de Almeida, Memórias de um Sargento de Milícias. Romance muito prazeroso de se ler, muito gostoso, engraçado, eu recomendo a vocês. Aqui nós temos uma ilustração do filme com Sônia Braga. Não sei se vocês conhecem, mas talvez a mãe de vocês a conheça, de 1970. Quem tiver a curiosidade, baixe pelo YouTube e assista. É muito bom. Ok, pessoal? Então, fico por aqui e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!